Fala, cooperados da TESA, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus, psicólogo aqui da Matriz da Cooperativa. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Miriam, para comemorar o Dia do Psicólogo. Então, Miriam, queria conhecer um pouquinho mais de você, entender um pouquinho mais da sua trajetória, o que você fez, onde você estudou. Conta um pouco para a gente, até para que o pessoal possa te conhecer também. Maravilha. Eu sou a Miriam, como já foi apresentado, eu me formei em 2021, bacharel em Psicologia pela Universidade 9 de Julho, e depois eu me especializei, finalizei a especialização em 2024 em Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Sempre atuei nessa área, voltada mais para o desenvolvimento infantil, crianças, e aí eu fui migrando um pouquinho, e aí eu estou agora atualmente clinicando, mas no hospital dia, e aí faço atendimentos em grupo e atendimentos em particular também. Legal. E o que te motivou a entrar na psicologia? Como que você chegou à conclusão de quero ser psicóloga? Né? Onde que deu esse estalo aí? Eu sempre gostei muito da área da saúde. Eu sempre soube que eu queria na área da saúde, mas ainda não sabia exatamente o que na área da saúde, que lugar eu queria seguir. Tá. E aí tinha vários professores, né, que ficavam, não, você fala demais, não, por que isso, por que aquilo? E aí eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, mas assim, nada muito específico, e aí eu fui chegando no terceiro ano, e aquela pressão de, preciso saber o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Fui fazendo testes vocacionais, e aí deu a psicologia. E eu fiquei muito entre a psicologia e a enfermagem. Mas o meu coração também sempre tinha ali um ladinho que gostava muito de corpo de bombeiro, esses lugares, nada a ver, né? Nada a ver. Mas a psicologia, ela me escolheu, Legal. Aí eu fui seguir nessa vertente e sou muito grata por ter escolhido esse lado, porque realmente é muito gratificante. Assim, Feliz atualmente? Feliz atualmente. Tem Legal. muitos desafios, não são só flores, né? Mas a maioria das vezes não são flores, né? A maioria. Mas tô feliz, sim. Legal. Então, Miriam, conta um pouquinho pra gente de como é o seu dia a dia, o que você faz. Eu queria entender um pouquinho mais, até para trazer aqui para o contexto do nosso vídeo. Quando você chega, o que você faz, durante a metade do seu dia, o que você faz, e no finalizando o dia, né, o que você entrega, eu deixo a evolução dos pacientes, então traz um pouquinho aqui pra gente desse contexto, até para que as pessoas possam entender como é o dia a dia, como é a rotina de um cooperado, de um psicólogo, que atua em um cliente nosso lá na ponta. Uhum. Tá? Eu acho que é importante. Eu já tive com o pessoal aqui nas redes sociais algumas vezes, né, falei um pouquinho da minha atuação e tal, mas acho que entender como um profissional que está na ponta também é importante, até para que a cooperativa ela abra um pouquinho mais o leque, abra um pouquinho mais os horizontes, de que a gente não trabalha só com a enfermagem, que a enfermagem está dominando esse espaço aí, a gente precisa também trazer um pouquinho para a psicologia, né? Então traz para a gente aí um pouquinho, deixa eu entender. De início eu chego e organizo as sessões. Então normalmente são vários grupos ou individuais. Certo. Que é feito por horário, então tem a duração de 50 minutos, mais ou menos, às vezes acaba sendo um pouquinho mais, mas tem mais ou menos a duração de 50 minutos, então eu chego organizando as sessões, o que vai ser falado de acordo com cada grupo, qual vai ser o tema específico que vai ser trabalhado, a estruturação de sessão. Uhum. Aí durante o dia eu vou atendendo, e se eu tenho uma pausa durante o dia, eu já faço a evolução daquele grupo que eu já atendi, se não, fica sempre para o fim do dia, fazer as evoluções, registro, essas anotações mais burocráticas, a papelada, eu deixo mais para o final do dia. Parte chata, né? Exato. A gente sempre empurra para o final, né? Tá, e me diz uma coisa, qual que é a tua principal demanda lá? O que vem, da onde vem, né? Então, qual é a origem dessa demanda, a principal? E aí, dentro desse contexto de demanda também, vamos tentar estruturar um pouquinho mais de como são feitos esses atendimentos, como é uma sessão prática aqui, vamos tentar fazer o imaginário, né, aflorar. Uhum. A princípio, os pacientes eles chegam por indicação, certo. Seja do hospital, do hospital matriz, ou consultas psiquiátricas mesmo. Tá. Então, ou eles recebem alta do hospital e tem a indicação de hospital dia para ir fazer os atendimentos em grupo, ou então o médico psiquiatra ele orienta a fazer o HD, o hospital dia. Tem também os atendimentos em particular, que não faz parte do grupo terapêutico, mas é a psicoterapia convencional mesmo. Uhum.
E aí os nossos públicos, em maior parte, é transtorno mental e dependência química. Tá. Mas tem, assim, num geral, é que o foco principal, digamos assim, de lá tem sido transtorno mental e dependência química mesmo. Tá. E aí dentro dessas sessões, participa só você ou está inclusa também a equipe multidisciplinar? Quais são os outros profissionais que atuam com você lá? Então, nós temos pacotes. Se é particular, aí normalmente é comigo ou direcionado para alguma área específica, mas Certo. nós somos uma equipe multi. Legal. Então, eu fechei um pacote de hospital dia, por exemplo. Certo. Então, ele vai passar com a área da físio, com a área da TO, da psicologia. Então, a gente tem ali uma equipe bem legal para ajudar mesmo aquele paciente em diversas áreas. Tá. E qual que... Eu não diria qual que, mas o que você sente que é o objetivo do encaminhamento desses pacientes, desses clientes, né? Você sente que eles precisam se readaptar no cotidiano, fora da internação? Como é que você talvez espere os resultados, né? Sei lá, vamos fazer uma projeção aqui de 2 meses, 3 meses, né? Para ter uma alta aí 100% e tal. Me conta um pouco aí de como que é essa projeção para poder sair. Esse processo ele é muito individual, depende bastante do paciente. Tem Certo. paciente que fica num período de 6 meses, tem outros que saem com 2, tem alguns que já poderiam sair, mas ainda não se sentem confortáveis. Já recebeu alta de algumas áreas, mas eu ainda não me sinto confortável para voltar a atuar, então eu prefiro continuar. Então, tem o próprio essa paciente também tem essa sinalização para você. Sim. Eles Legal. também sinalizam, eu ainda não estou me sentindo apto a voltar, então eu vou continuar. Então, a gente trabalha muito na reinserção e na manutenção, para não ter recaídas, seja em dependências químicas ou no transtorno mental mesmo, voltar a ter crises, né? Mais nesse sentido mesmo. Mas é mais para prevenção ou manutenção. Legal, entendi. E dentro desse contexto, você falou quanto tempo mesmo, em média, assim, para que eles saiam? De 3 a 6 meses, mais ou menos isso? Você falou que é individual, né? Depende da pessoa, mas exatamente. A gente não tem uma média específica. Então, se alguém te procurar hoje, falar, Miriam, eu preciso de um atendimento XYZ, em quanto tempo eu vou ter esse atendimento, em quanto tempo eu vou sair? É muito difícil sinalizar, principalmente porque a gente recebe muito essa questão lá no hospital e tem uma outra psicóloga lá e a gente conversa bastante sobre isso também, né? Que às vezes o pessoal chega como se fosse miojo, instantâneo. Eu preciso só de 3 sessões de uma abordagem específica, Entendi. né? 3 sessões de TCC para melhorar. E não é assim, né? O processo é individual de cada um. Às vezes, para mim, um processo de 3 meses eu tô bem, mas às vezes para você o mesmo processo de 3 meses não foi o suficiente. Você vai precisar de 6 ou mais. Legal. E, então, até a maioria, desculpa até te cortar, mas Imagina. acho que a maioria até entra nas sessões já pensando que não, eu vou ficar aqui X tempo, vou me curar e vou sair. Exatamente. Né? E aí fica ansioso para terminar, né? E aí você fica buscando pelaquela espera, não, vou melhorar, eu preciso melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, e aí isso acaba atrapalhando no seu processo. Sim. Porque vem ansiedade, mais um monte de outras coisas, né? Fora a busca por diagnóstico, né? Todo mundo que procura um psicólogo quer sair de lá com um CID, O que eu tenho? Já chega na primeira consulta, na primeira sessão. E aí, o que eu tenho? O que não eu é tenho, exatamente doutor, assim, o que eu tenho? Eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que... Né? Então tem muito desse eu acho. Sim. E o pensar do que eu sei, eu tenho conhecimento, né? Mas legal, muito bom entender um pouco da sua rotina. E hoje você está disponível para o hospital de forma esporádica, né? Então, baseado na demanda, né? O quanto eles necessitarem lá. Tem a intenção de atender também outras áreas? Está focada nisso? O que você pensa de projeção para você, para o seu futuro? Como é que estão essas suas pretensões? Me conta um pouco. Olha, o meu coração é desenvolvimento infantil. Sei. Eu amo trabalhar com criança, desenvolvimento infantil ABA, né? De início, ABA mesmo. Sou apaixonada, foi onde eu comecei também. Gosto muito. Eu confesso que eu pretendo voltar para a área, mas em contrapartida eu estou gostando muito desse vínculo, essa troca, 1 para 1, é muito interessante. A psicoterapia mesmo, ela está sendo bem interessante para mim. Então eu fico aí com o coração um pouquinho dividido. Legal. E você falou bastante do ABA, né? Até sua formação base, né? Especialização. Conta um pouco pra gente o que é o ABA, né? Como que a gente pode estruturar, por exemplo, uma sessão de ABA, né? De repente um tratamento aí em ABA. Acho que as bases principais, até para que a gente possa entender um pouco melhor do conceito base, né? E assim,
cada esquina que hoje nós vamos, nós achamos uma clínica, né, especializada em aba, né? Então é uma coisa que está muito em alta, querendo ou não, né? Por motivos específicos, mas é importante que a gente traga aqui, até porque eu acho que é um assunto bem relevante. Se você quiser trazer um pouquinho da sua visão do aba. Então é interessante ter esse cuidado aí, se for, eu tenho família, paciente, criança, que quer buscar sobre, procurar saber sobre a clínica, ver se é uma clínica que tem ali... Procedência. Exato, exatamente. A procedência, tem os cuidados que deveriam ter, tomar esse cuidado. Mas o aba em si, ele é a ciência que você trabalha com o comportamento, né? E o comportamento, ele interfere no ambiente. Então, a gente busca muito ali entender a função daquele comportamento, porque aquele comportamento ele tem sido apresentado diversas vezes, o que tem reforçado aquele comportamento a voltar a aparecer, mas nesse sentido mesmo. Tem uma diferença grande da psicanálise, por exemplo, que é uma das teorias de base aí, né, da nossa profissão. Legal, bacana. Então vamos sair dessa parte mais burocrática, né, de dia a dia, de rotina, e vamos trazer um pouco dos desafios, né? Então acho que é fato que o psicólogo hospitalar, de maneira geral, ele luta diariamente contra o luto, né? Então contra o processo de morte, de morrer. Então foi até uma dificuldade que a gente estava conversando em off, onde eu tive os meus problemas à época e acabei migrando para a área organizacional, né? Estou aqui atualmente. Então, eu sinto que tem uma certa dificuldade de manter uma rotina saudável do dia a dia. Então, eu queria entender um pouco da sua vivência, né? E justamente do seu conceito, da sua visão sobre as dificuldades, né? Sobre o que a gente tem de percalços aí no caminho, como que a gente faz para superar, até trazendo para o seu contexto, né, de hospital dia, o sofrimento mental que essas pessoas têm, né? Então, até estou falando de transtornos mentais, mas também trazendo para álcool e drogas, que até você pode acabar tendo uma demência alcoólica, você pode desenvolver quadros de esquizofrenia, por exemplo, por conta do álcool. Então, traz para mim um pouquinho da sua dificuldade, o que hoje você enfrenta, qual que é a sua principal barreira para você chegar no teu objetivo. Sim. É interessante que, como você tinha falado anteriormente, né, existe um pouquinho aí essa diferença do psicólogo hospitalar para o do hospital dia. Né? Normalmente, quando a gente fala, hospitalar, psicólogo hospitalar, está muito voltado a tratamento paliativo, ao luto e tudo mais. E no hospital dia, eu não tenho tanto essa demanda, não é tanto tratamentos paliativos, mas sim, a gente sempre trabalha muito com o luto. E é muito a dificuldade do próprio paciente mesmo de conseguir se manter ali sempre limpo e sem recaídas e sem crises, seja de algum transtorno mental específico ou de uma dependência química, álcool e drogas. Então, assim, é muito difícil, porque a gente vê que tem a recorrência de recaídas, ela é muito grande ainda. Isso é um pouco complicado para a gente, porque a gente trabalha e aí o paciente já está... tô num caminho para alta, ou já recebeu alta, aí volta para o hospital dia, porque acabou recaindo. Mas o interessante é que sempre volta, né? Porque sempre tem para onde voltar. Não desistir desse processo. Claro. E também é muito difícil para a família. Para a família, no geral, a gente acolhe bastante, mas, assim, se não a parte mais difícil, é uma das. Lidar com a família. Exato, o cuidado que a família precisa ter, porque a família também já está muito desgastada, saturada, né? O que fazer, como fazer, então a gente tem sempre, além desse acompanhamento com os pacientes, a gente tenta sempre estar ali, acolhendo os pais, tendo reuniões, orientações, sempre para ajudar ali no caminho, porque a gente entende que isso tem que ser um coletivo, né? Então a família precisa ser uma extensão do tratamento, né? Então é por isso que a gente conversa tanto com a família, tem bastante orientações, porque é muito importante e é das partes mais difíceis. Eu acho que é a base também, né? Se a família não estiver estruturada, dificilmente a pessoa sai dessa situação, né? Exato. Eu acho que é o apoio onde essa pessoa ela tem para poder se agarrar. Né? Eu acho que o ponto de saída dela tem que ser alguma coisa. E na maioria das vezes acaba sendo a família, que é a base de apoio, desde sempre, né? Nós nascemos no nosso seio familiar, nos desenvolvemos, na maioria dos casos, né? Não em todos, vamos trazer aqui para um contexto total, mas na maioria dos casos a gente está sempre próximo ao seio familiar, né? E geralmente quem faz esse acompanhamento são pais, avós? Normalmente é a família ali, os mais próximos, né? Então sempre ou os pais ou os avós, às vezes tem algum, a mãe não consegue, o pai não consegue, vem os tios, mas é sempre ali esse núcleo mesmo.
Legal. E dentro desse ponto relacionado à família, o que a gente enfrenta aí de problema na tratativa? Restrição? A gente tem alguma resistência por parte da família? Porque sempre tem, né? A depender do contexto. Já pegou algum caso aí em que a família atrapalhou bastante esse desenvolvimento, essa alta? Conta aí pra gente um pouquinho. E sempre acaba tendo, Tá. né? Então, ou a família não aceita o diagnóstico, ou a família não ajuda no tratamento, precisa tomar uma medicação específica. Não, mas eu não quero que o meu filho fique tomando medicação, porque, não, mas o meu filho não é doido. Uhum. Não, mas eu não quero que isso continue para sempre. Uhum. E assim, eu costumo sempre levar para os pacientes, né? Da mesma forma, como se você tivesse diabetes, você teria que ter um cuidado. Se você tem um colesterol alto, você tem que tomar medicação. Um transtorno mental é exatamente a mesma coisa. Então, se você tem algum diagnóstico específico, que precisa de uma medicação recorrente, que precisa sempre ser tomada, tem esse cuidado, porque senão você pode acabar recaindo de novo, tendo que ser internado novamente. Ainda mais psicotrópico, né, que atua por impregnação do sistema nervoso, né? Então são medicações que levam às vezes até meses para começar a fazer efeito, né? Antidepressivos, por exemplo, bupropiona, começa a partir de um mês a gente começa a ter algum tipo de resultado, né? Então realmente é difícil, né? Mas aí, nesse caso, qual que é a saída? Como que a gente consegue sair desse problema? Porque é um problemão, né? Se a família tá te dando uma restrição, tá dificultando o acesso ao cliente, ao paciente, a gente tem um BO. Como é que a gente faz para resolver? A gente tenta fazer bastante orientações, fazer a conscientização do tratamento, do acompanhamento e a importância daquilo, né? Então, a gente joga bastante para os responsáveis também, principalmente se são crianças e adolescentes, né? Porque a gente trabalha com esse público também, tanto adulto quanto crianças e adolescentes. Quando é crianças e adolescentes, é mais direcionado aos pais, porque controla a medicação e tudo mais. Agora, quando o paciente, o cliente, ele já é um adulto, a gente direciona um pouco mais para ele, até para conseguir tomar a rédea, digamos assim, um pouco melhor, mas trazendo sempre a família junto, orientando, informando, mostrando, conscientizando sempre também. Então, às vezes, o caminho tende a ser pegar o vínculo direto com o paciente, talvez nem tanto com a família, ganhar o paciente e aí você ganha a família. Interessante. Às vezes precisa ser o oposto, então começar o vínculo, assim, o vínculo com o paciente ele é sempre muito importante, é primordial. Aliança terapêutica. Exato, mas a família também ali é um alicerce para o próprio paciente, a rede de apoio dele. Então eles também precisam colaborar, precisam estar junto aí nesse processo. Senão, aí fica muito mais difícil. É como se a gente estivesse num barco, um lado estivesse remando para um lado e a outra parte do barco estivesse remando para o outro. E aí você não sai do lugar, você gira, mas não sai do lugar. Então, por isso que a gente precisa estar alinhado com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, para a gente conseguir aí na evolução do próprio paciente mesmo. Legal. E hoje a sua equipe lá conta com profissionais de diversas áreas. A gente falou de equipe multi. Tem dificuldade na atuação de equipe multi, brigas, bater cabeça? Como que é a sua equipe lá? Não precisa, fica tranquila, né? Não precisa puxar saco, não precisa entender o que não vou. Tá. Eu já trabalhei em várias equipes, multi, já tive muita dificuldade, mas atualmente a minha equipe tá redondinha, tá bem bom, sim, legal. Tá bem fechadinho, a gente consegue se conversar, temos bastante troca. Se tem algum paciente que, esse paciente comigo tá tendo um problema específico aqui, e aí eles sinalizam, não, para mim tá de boa nessa área, o que você pode fazer? Vamos dando dica uns para os outros, flui legal. Legal, show de bola. Bom, então saindo dessa parte aí também mais técnica, né, falando das dificuldades, né, dos nossos problemas, e que são muitos, né, querendo ou não são poucos, a gente não pode negar, né? Eu acho que é importante também a gente trazer um pouquinho do impacto, né, da necessidade da nossa profissão, da nossa atuação, e até entender o que você sente sobre isso, se você ainda sente que a psicologia ainda é um pouco negligenciada, se algumas áreas ainda tentam tomar um pouco o nosso espaço, né? Então a gente até brincou agora da enfermagem, então a enfermagem é parceira, tem que ser parceira da psicologia, e eles são pessoas que têm bases em conhecimentos em saúde mental bem sólidos durante a formação também, né? Então, até que ponto você sente que a psicologia é importante, até que ponto você sente que a psicologia é negligenciada em alguns aspectos? Traz aí pra gente entender. Eu acho que hoje em dia a psicologia ela tem sido muito mais comentada, então
tá muito em alta, né? Tá. Saúde mental e tudo mais tem ganhado uma visibilidade muito grande atualmente, e que bom por isso, mas eu ainda sinto que a gente precisa de mais. Tá. Precisa de mais terapeutas, precisa de mais profissionais, e mais profissionais qualificados. Porque profissional por profissional a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitos por aí, né? Muitos. Então tem que ter ali uma qualificação, uma especialização, tem que continuar estudando, porque é uma ciência, nunca para. A gente tem sempre que buscar por... se atualizar. Se aprimorar, se atualizar, exatamente. Mas eu ainda sinto que tem, sim, essa dificuldade ainda. Tem muito, como você falou, né, dessa questão outros profissionais tentando tomar. Acaba tendo ali, mas com um bom contato, um bom vínculo, a gente acaba conseguindo resolver tudo. Porque, assim, cada área precisa conversar muito uma com a outra, porque é sempre uma troca, em prol do paciente, do cliente. Tem que ser uma troca. Mas com cada um no seu quadrado. As coisas andam, né? Exato. Mas até na área onde eu atuo hoje, bem longe da área hospitalar, que é organizações, nós temos, por exemplo, a administração, que está muito próxima também, dentro de um contexto de RH, né, de recursos humanos, de DHO, né, de desenvolvimento de pessoas. Tudo isso acaba misturando, a gente acaba misturando um pouquinho. Então, às vezes eu vejo pessoas aplicando alguns testes, vamos pegar um DISC aqui da vida, que é um teste bem aplicado, bem comum aí. Todo RH já aplicou um DISC na vida. O DISC não é um teste psicológico, né? Mas ele é tratado com a importância de como se fosse, né? Então, às vezes, o pessoal acaba passando um pouquinho da linha, né? Então, o DISC, ele traz competências legais, é um teste de fortalezas, né? Onde a gente consegue identificar se a pessoa tem expertise em área XYZ, então toda aquela questão de soft skills, hard skills, é coisa de organização, também tá longe do seu dia a dia, esse tipo de nomenclatura, né? Então, eu também sinto essa dificuldade, também um pouquinho talvez essa falta de ganhar espaço que a psicologia precisa. E também uma parte vem da falta de apoio do próprio conselho, em alguns aspectos, né? Sim. Então, acho que todas as profissões reclamam do conselho, não é só a psicologia. Não é específico. Exato. Mas como nós temos conhecimento de causa, nós podemos trazer aqui a nossa visão sobre o contexto que o conselho hoje traz para nós, né? Então, brigar pela nossa atuação, é brigar pelo nosso espaço, e assim, não que a administração, ela precise, não, a administração tem que sair do RH. Negativo, a administração, ela tem espaço dentro do RH. Mas é importante frisar que o psicólogo, ele tem que ter o seu espaço reservado. Por quê? Ele é um cara que vai estar mais atrelado a decisões mais estratégicas, onde a gente precisa trabalhar com a parte mental, querendo ou não, e ter uma saúde mental estável para poder tomar essas decisões. Né? Então, uma contratação, um desligamento, num contexto geral de empresas, né? E a gente precisa realmente ter uma certa estabilidade, senão, infelizmente, a gente toma decisões chutadas, né? A gente acaba meio que trazendo o pior para a instituição, seja a empresa, a cooperativa, independentemente de onde você atua, né? Bom, chegando aqui no nosso encerramento, finalizando o nosso bate-papo, eu queria compartilhar e deixar que você também compartilhe com o pessoal um pouco da sua visão sobre a projeção para a psicologia, deixar uma mensagem para o pessoal, do conceito de ser um psicólogo, né, da importância de ser um psicólogo, também para as pessoas que estão estudando ou que têm interesse em entrar na psicologia. Eu acho que seria de extrema importância e de grande valia que você desse essa sua visão e sua projeção para eles também. E aí, da mesma forma, farei. Certo. A psicologia, ela não é só clínica, né? Ela não tem que ser só clínica. Sim. Ela é saúde, ela é acolhimento. E eu acho que acolhimento é um ponto muito, muito, muito importante. Para quem está começando aí, se especializando, entrando aí nesse ramo recente, eu acho que o vínculo e o acolhimento são, assim, os principais para você conseguir ser um bom terapeuta. E sempre buscar aí por se especializar, procurar, não tem problema em, tem um caso muito difícil, vou procurar por ajuda. Supervisão, Exato, supervisão e especialização, acho que é sempre muito importante. E eu espero que a gente continue cada vez mais tendo essa visibilidade, como hoje nós estamos tendo aqui, e abrindo portas, porque eu acho que a psicologia ela tem que ganhar uma força muito grande ainda, continuar abrindo portas para a gente e para os próximos que vão vir também, né? Legal. Concordo plenamente. Acho que
Hoje a gente tem um espaço muito grande, como você bem falou, se fala muito de saúde mental, em questões pessoais, no mundo corporativo também. A gente estava até conversando, e tá para sair a ANR aí, né, que cuida de algumas questões relacionadas à saúde mental, com instituições que têm acima de 50 pessoas atuando, né, trabalhando. Então a gente vê que realmente as coisas estão caminhando bem. Mas até trazendo o gancho da nossa última conversa sobre espaço, né, eu acho que a gente tem que acabar se impondo também, trazendo que as nossas demandas são restritivas da nossa profissão, da nossa atuação, né, e garantir, brigar por isso de uma maneira ou de outra, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja dentro dos conselhos também, né, muitas pessoas estão dentro dos conselhos, né, fazendo, acompanhando as votações, acompanhando as chapas, não é o meu caso, então eu faço a minha parte por aqui, eu prefiro não me envolver nessa questão política do CRP e tal, mas é isso, acho que a minha mensagem também seria para que as pessoas que já estão atuando sigam firmes e de mente aberta para poder entender novos conceitos, para entender novas técnicas. Eu acho que a gente tinha que também acabar desmistificando muita coisa dentro da psicologia, porque ainda tem sido quebrado esse tabu, mas ainda tem um tabu muito forte. Ai, não, eu não sou doido. E a psicologia, ela não é sobre isso, né? Ela é sobre você entender o processo, se conhecer. Então, às vezes, não é só quando você chega num problema, você já não aguenta mais. Antes disso, procurar. Né? Então, exato, procurar fazer como se fosse um preventivo. Vamos pegar um preventivo aqui de exames? Vamos fazer uma bateria, uma chapa. Todo ano eu faço uma bateria de exames, né? No começo do ano. Tá. Mas você está fazendo por quê? É um preventivo ou você está com algum problema? Exatamente. Algumas pessoas vão na primeira opção, algumas pessoas vão na segunda opção. E não necessariamente você precisa buscar um terapeuta de forma preventiva. Tô tranquilo, tô vivendo bem. Assim. Então vou procurar um terapeuta fazer um preventivo. Não necessariamente, mas se você identifica algum indício de sofrimento mental, né, passa por alguma situação, por uma perda muito grande, não vive um luto, tem algum tipo de acidente muito grave que te impede de, por exemplo, dirigir, que te impede de pegar o metrô, que são coisas básicas do dia a dia da maioria da população, aí sim já começar a pensar e desenvolver, matutar essa ideia aí de procurar um terapeuta. Né? Eu acho que é assim que as pessoas começam a se conscientizar. E da mesma forma é assim que a gente começa a ganhar mais espaço, porque as pessoas tendo esse conhecimento e desmistificando, como você bem disse, esses mitos, esses tabus, acaba que a gente vai acabar sendo procurado para tratar problemas do cotidiano, e não só, eu tô louco, eu sou maluco, eu tenho que procurar um psicólogo. Não necessariamente, acho que as coisas têm que ser orgânicas. Tem terapeutas que hoje são praticamente colegas, né, de ex-pacientes, porque recebeu alta, nunca mais teve nenhum tipo de sessão, nada, acabou virando colega, você acaba criando uma amizade. A aliança terapêutica, ela também promove isso, e não há problema nenhum do terapeuta, após a alta, ser colega de um cliente anterior. Então, isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito bonita. Então, é isso. Miriam, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço mesmo, eu tenho certeza que dentro do Hospital Dia você faz muita diferença. Temos recebido elogios aí constantes, frequentes, então eu tenho que trazer publicamente aqui o feedback, que é importante. Que bom, eu, na minha área organizacional, aqui trazendo a minha vibe, a minha veia de feedback, né? Então, a cooperativa só tem a agradecer pelo que você está fazendo, estamos à disposição para o que você precisar, e basicamente é isso. Pessoal, agradeço aí a presença de todos. Siga a Tesa nas redes sociais, @Tesa Cooperativa de Trabalho no Instagram, no YouTube, se vocês procurarem, a Tesa Cooperativa também vão encontrar. E deixando também o gancho aqui para a Miriam, que ainda faz atendimento clínico, tá? Se vocês precisarem, seja para indicar para vocês mesmos ou para outras pessoas, nós vamos deixar o telefone dela na descrição do vídeo, então vocês podem entrar em contato diretamente para poder marcar sua consulta, tá legal? Ao mesmo tempo aqui, antes do encerramento, eu gostaria de entregar um brindezinho pela participação da Miriam, tá? Então são alguns itens da Tesa que nós deixamos aqui separadinhos para ela. E também uma breve cartinha de agradecimento, tá? Então, Miriam, eu espero que seja o mínimo do reconhecimento que a Tesa hoje pode te proporcionar. Nós, novamente, estamos à disposição para o que você precisar, tá? E, pessoal, é isso. Até uma próxima. Um grande abraço. Eu também queria agradecer a você e a Tesa por esse momento, porque é tão importante continuar dando essa visibilidade, né? Então, esse momento aqui, para mim, é muito importante, é muito significante. Obrigada mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.